Como vão, alunos? Hoje a gente vai continuar falando nessa aula sobre limites, onde aqui eu vou discutir um pouquinho sobre o conceito de limite infinito, ou funções ilimitadas. A gente já citou alguns exemplos, passou por essas ideias nas aulas anteriores, mas aqui eu vou formalizar, então vai ser um vídeo mais curto, só para a gente entender o que significa essa questão do infinito no cálculo de limites. Então, para começar, aqui eu estou colocando, gente, essas aspas aí nos limites infinitos, porque eu não gosto muito desse termo, tá? Eu prefiro falar funções ilimitadas. Porque quando a gente fala limite infinito, a gente está falando que a função, o limite da função naquele ponto, não existe porque a função é ilimitada, ela assume valores arbitrariamente grandes. Então, para mim, não faz muito sentido falar que é um limite de uma função ilimitada, certo? Mas ok, é o termo que é usado comumente, então a gente acaba repetindo. Mas vamos definir explicitamente agora o que significa função ilimitada no ponto. De novo, eu não vou fazer a definição rigorosa de limite aqui, vou fazer uma abordagem mais intuitiva. Então, suponha que você tem uma função real definida numa vizinhança de um ponto x0, onde você quer calcular o limite. O que significa a função ser ilimitada naquele ponto, em termos de limite? Significa que f de x tem valores arbitrariamente grandes, um valor absoluto, né, quando x está suficientemente próximo de x0. Outra maneira de dizer isso, pensa um número grande. Tá? Eu consigo um valor próximo do x0 que ultrapassa o número grande que você pensou. Então, ou seja, não tem limite. Você sempre consegue um número maior quando se aproxima do x0. Tá? Quando isso acontece, você pode ter dois casos. Você pode ter uma função ilimitada crescente, que ela vai para mais infinito, ou ela pode ser ilimitada decrescente, indo para valores negativos ou menos infinito. A gente denota assim, ó, o limite da f quando x tende a x0 é mais infinito quando ela é ilimitada crescente para valores positivos, e o limite de f de x quando x tende a x0 é igual a menos infinito quando ela é ilimitada no sentido negativo, né, decrescendo. Ou então a gente escreve que f de x tende a mais ou menos infinito quando x tende a x0. Essa definição também pode ser aplicada para limites laterais. Pode falar que lateralmente os limites tendem a mais ou menos infinito, mas, como eu já falei também nas aulas anteriores, quando eu escrevo esse símbolo infinito, né, às vezes confunde, parece que o limite é igual a alguma coisa. Né? Não, infinito não é um número. Tá? O limite existe quando existe um número no qual a função se aproxima. Aqui não, a função está escapando, né? Ela está se afastando de qualquer valor. Então é o contrário, a função é ilimitada. Mas a gente usa esse símbolo de igual a infinito, né, para representar o limite infinito. Mas deixa claro que significa que o limite não existe. Pelo contrário, é ilimitado a função. Para ter os exemplos mais básicos aqui para a gente entender esse comportamento, eu vou pegar as funções potência. Tá? A função f de x é igual a 1 sobre x e a função g é igual a 1 sobre x2. Vamos fazer a análise local delas no zero, que é exatamente o ponto onde as funções não estão definidas. Então está aqui, repetir as funções, 1 sobre x e 1 sobre x2, e como eu citei ali, né, a gente precisa talvez trabalhar lateralmente, porque para entender como que varia o crescimento ou decrescimento da função, a limitação da função dos dois lados do número que eu estou calculando o limite. Então vamos calcular os limites laterais aqui, tá? Limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, e o limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda. Se vocês lembrarem da aula anterior, a gente fez uma função semelhante, né? 1 sobre 1 menos x, a gente fez uma análise, então eu não vou repetir exatamente em detalhes o que a gente fez lá, mas o argumento é o mesmo. Pense bem, eu estou pegando o número 1 dividindo por um número que tende a zero, então uma indefinição 1 sobre 0, que vai dar uma ilimitação, infinito. Agora, como é que eu sei se é mais ou menos infinito? Bem, se eu estou à direita de zero, eu estou com números positivos, então 1 sobre x é sempre positivo, portanto, ele pode só crescer para cima, né, para valores positivos da função. Já no caso aqui do limite à esquerda de zero são números negativos, portanto, essa função 1 sobre x se torna com valores negativos. Então ela está ilimitada, né? Ela também é do tipo 1 sobre 0 aqui, só que para valores agora negativos. Tá? Deixa vocês fazerem um gráfico dessa função, semelhante ao que a gente fez na aula anterior, para vocês observarem como que se dá essa diferença do crescimento, da ilimitação da função nos dois lados do zero. Okay? Já na questão da função 1 sobre x2, de novo eu vou fazer a limitação lateral,
quando x tende a zero por valores positivos e quando x tende a zero por valores negativos. De novo, você também vai ter uma limitação, né? 1 dividido por um número que tende a zero, então é um número muito grande, nos dois casos. Mas aqui, diferente do caso anterior, o que acontece? Tanto pela direita quanto pela esquerda, x ao quadrado resulta um valor positivo. Então a função 1 sobre x ao quadrado é sempre positiva. Portanto, não tem outro sentido de crescimento. É só para cima mesmo que ela vai ser ilimitada. Tá? Faça o gráfico dessa função também para você observar a diferença no caso anterior. E sugiro mais. Assim como a gente fez para x, 1 sobre x, 1 sobre x2, como é que eu poderia generalizar isso? Ou seja, como é que seria o limite da função potência 1 sobre xin quando x tende a zero? Como é que eu analiso isso aqui? Tá? Suponha aqui que o n é um inteiro positivo, né? Para facilitar a análise. A dica que eu dou, né, como a gente viu ali, vai fazer diferença se o n é par ou ímpar. Tá? Pensa nisso daí, tenta tirar alguma conclusão desse caso. Bem, voltando aqui, mas as funções são bem simples, tá? Como é que eu posso trabalhar com funções um pouco mais complicadas e identificar quando aparece esse limite infinito? Um caso que é bem conhecido também para a gente identificar esse limite infinito é quando você tem uma razão, tá? Você tem uma função que é do tipo f de x igual a g de x sobre h de x. Como é que eu vou identificar quando o limite vai dar infinito nesse caso? Se essa função f está definida na vizinhança do x0, né, e ela é dada por essa razão, g sobre h, se o limite do denominador, quando x tende a x0, dá zero, enquanto que o limite do numerador é diferente de zero, existe e é diferente de zero, então você pode falar que a função é ilimitada. Vai ser daquele tipo, né, 1 sobre 0. Tá? O numerador está fixo, né, numa constante, enquanto o denominador vai tendendo a zero, portanto o resultado é um número cada vez maior. De novo, né, repito, quando eu falo 1 sobre 0, isso não é um significado algébrico, isso é só para ter uma ideia do formato que o limite está aparecendo, tá bom? E vamos voltar a um exemplo aqui de uma função algébrica. Vou pegar a função racional, no caso, x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1, e vamos analisar o que acontece em torno do 1 para essa função. Repetir a nossa função aqui, e aqui nesse caso observe que o denominador, né, essa função que ela não está definida, nem no 1, nem no menos 1. Mas aqui eu estou analisando só o que acontece no 1. E é fácil a gente ver aqui que o numerador, ele tende a 2, enquanto o denominador tende a 0, então é desse tipo, uma constante dividida por 0, né, que vai dar infinito. Então eu tenho que fazer agora os limites laterais para tentar entender se crescem da mesma forma, ou né, um é crescente, um decrescente, etc. Só que antes de fazer isso, vamos tentar ver o seguinte, ó, essa função eu consigo fatorar e simplificar um pouco ela. Será que isso vai ajudar? No caso lá que a gente aprendeu das funções algébricas, isso poderia resolver indeterminações. Agora aqui no caso, isso pode ajudar como? Isso pode ajudar que a gente pode simplificar a maneira que a gente vai analisar o sinal da função. Tá? Então aqui no caso, vamos escrever a função x mais 1 sobre x2 menos 1. Vou fatorar aqui o denominador. Como ele é uma diferença de 2 quadrados, ele pode ser reescrito como x mais 1 vezes x menos 1. X mais 1 é um fator comum, no numerador e denominador, você pode cancelar, resultando em 1 sobre x menos 1, desde que x seja diferente de menos 1, para poder fazer esse cancelamento aqui. Em particular, né, eu estou falando que essa primeira função é igual a 1 sobre x menos 1 fora do menos 1. O nosso limite está analisando fora do menos 1. Eu estou pegando uma vizinhança em torno do 1. Certo? Próximo do 1. Em particular, está diferente de menos 1, eu posso escolher essa vizinhança. Então eu posso falar que esse limite ele é o mesmo que o limite da função 1 sobre 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Agora, se você lembrar, esse limite aqui é um limite que a gente resolveu na aula anterior. A gente sabe analisar isso aqui. Eu vou deixar para vocês lembrarem como que isso foi feito. Ok? A gente já analisou esse caso aí. Então, estou falando que as duas funções têm o mesmo comportamento ali em torno do 1.
Bem, mas até agora eu estou falando de funções algébricas e a gente já tinha visto na aula anterior que isso dá para fazer. O que eu quero mostrar para vocês é que essa proposição que eu citei aqui, ela pode valer para funções que não são algébricas. Então vou dar um exemplo aqui de uma função transcendente, da função exponencial, tá? O problema é que a gente ainda não viu como calcular o limite das funções seno, cosseno ou da exponencial. A gente só viu funções algébricas até agora. Então aqui eu vou precisar de um dado a mais, tá? Eu vou afirmar para vocês que o limite da exponencial de x quando x tende a zero é igual a 1. A gente vai ver depois na aula de continuidade que isso de fato é verdadeiro e na verdade a função exponencial é construída para que o limite dela coincida com o valor dela, tá? Mas vamos aceitar nesse momento que isso é verdadeiro e vamos usar isso para calcular o limite de exponencial de x sobre x quando x tende a zero. Então estou aqui de volta na minha folha para a gente poder rabiscar com o meu garrancho, e aqui eu vou escrever então que o limite da exponencial de x quando x tende a zero é igual a 1, que foi o dado do item lá da questão, tá? Do exemplo. Como é que eu vou usar isso para calcular o limite dessa expressão? Então, de novo, essa é uma expressão do tipo, então, 1 sobre 0, concorda? Estou afirmando que o limite do numerador dá 1 quando x tende a 0, e o denominador eu sei que está indo para 0. Portanto, aqui vai dar uma limitação. Agora, como que vai ser essa limitação? Vamos calcular os limites laterais para fazer essa análise. Então, quando x tende a zero por valores maiores, positivos, e quando o limite tende a zero por valores menores. Veja bem, aqui para fazer essa análise de sinal aqui, né, então, como eu afirmei, eu já sei que isso aqui vai dar uma limitação, mas para valores positivos, né, se x é maior que zero, o numerador aqui, a exponencial de x, também vai ser positivo. Na verdade, a exponencial de x é sempre positivo por qualquer valor de x, né? Mas, em particular, se x é maior que zero, a exponencial também é. Então, essa expressão aqui, exponencial de x sobre x, é um número positivo sempre, desse lado direito do zero. Portanto, só tem um sentido para isso aqui crescer, que é para cima, valores positivos. Já no caso do limite lateral pela esquerda, o que vai acontecer? Se nós temos o x negativo, a exponencial de x continua positiva, porque, como eu falei, ela não varia de sinal, ela é sempre positiva. Então, o que vai acontecer é que a razão aqui vai dar um número negativo sempre. Então, pela esquerda do zero, essa função é sempre negativa. Então, se ela é ilimitada e negativa, então, menos infinito, ela está decrescendo. Tá? Eu aconselho fazerem um gráfico dessa função também para vocês enxergarem o que está acontecendo. Então, tá aí dois exemplos, um algébrico e um não algébrico, mas com esse cuidado aí que a gente ainda tem que aprender a calcular mais limites para poder usar outras funções também, tá? Portanto, como eu falei, aqui foi só para a gente formalizar esse conceito que a gente já estava usando do limite infinito, tá? E identificar os casos mais comuns de aparecer. Depois nós vamos encontrar outras funções, como a função logaritmo, por exemplo, que tem limites infinitos também naturais dela. Então, até a próxima.